vós que praticais a iniquidade. Por que devemos nos acautelar dos falsos profetas? Por que é perigoso? Por que eles são perigosos, os falsos profetas? Qual é a grande maldade do falso profeta? Irmãos, se você pedir você chega numa cidade que você não conhece, e você quer chegar a determinado lugar que você também não conhece. Você sabe que existe aquele lugar, porque disseram que existe, e você está indo numa direção aproximada, e você para e pergunta para alguém: como eu faço para chegar em determinado lugar? Se a pessoa lhe der o caminho errado, você não vai chegar naquele lugar. Mas você vai poder dar o balão, fazer uma curva, pegar outro caminho, alguém vai te orientar e você vai chegar lá. Mas quando se fala da vida, se alguém diz para você que o caminho da vida é o caminho errado, se alguém ensina para você que o caminho da salvação é o caminho errado, e você anda por ele, você pode não ter mais volta. E aqui, quem anda por esse caminho, encontra-se com a destruição. Não há esperança para quem anda por esse caminho, para quem atende a voz do falso profeta. O falso profeta, nesse texto, está tratando literalmente a relação do ensinamento de todo o Sermão do Monte. Ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, vos digo. E aqui, o falso, ele tem relação com o verdadeiro, isto é, o verdadeiro é aquele que fala a verdade, o falso é aquele que ensina mentira. E ensinar mentira é interpretar as Escrituras de modo que venha destruir a vida das pessoas. Os antigos, os intérpretes diziam: amem o seu próximo, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, Jesus, o verdadeiro profeta, que interpreta verdadeiramente a lei, diz: não é assim. E essa questão que nós vivemos na nossa geração de diferença de interpretação, cada um tem a sua. Cada um tem a sua, irmãos. Se isso é verdade, então Deus revelou a sua palavra para nós de modo incompreensível, porque ninguém consegue chegar à verdade, porque cada um tem a sua. E é por isso que o princípio fundamental é a melhor interpretação da Bíblia é ela mesma. Não são as minhas artimanhas, não são os meus modelos de interpretação, mas é o que a própria Bíblia diz acerca dela mesma, como ela interpreta a si mesma. E a preocupação com os falsos profetas não é uma questão do Novo Testamento simplesmente, é uma questão que vem desde a Antiga Aliança. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, verso 13 e 15, por favor. Profeta Jeremias, no capítulo 6, diz assim a palavra de Deus, verso 13 a 15. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão como os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Na linguagem do profeta Jeremias, eles são pregadores do caminho largo. Eles são os pregadores que
tentam tirá-lo do sofrimento, pregadores que anunciam a paz que não existe, que confundem a paz de Cristo, que Deus nos deu em Cristo, com um estado de vida dessa terra, onde não tem conflito de ordem nenhuma, onde eu não posso passar por nenhuma enfermidade, onde eu não posso passar por nenhuma dificuldade. Esse falso profeta, esse que ensina o erro, o engano, é aquele que promove a pregação do caminho largo. Entre, porque por esse caminho você vai encontrar tudo o que você precisa. Por esse caminho você vai ter paz, você vai ter riqueza, você vai ter alegria, você vai ter prazer. Venha por esse caminho. Mas o fim e o objetivo desse profeta é a ganância, diz o texto. É a satisfação dos seus próprios desejos. É o enriquecimento ilícito. É tornar-se homem rico. Conversando certo dia com um determinado seminarista, deseja de fazer pastor. A angústia do coração dele é que a esposa pede coisas para ele que ele não pode dar. Ele acaba se endividando. Então eu disse com todas as letras para ele: procure outra coisa para você fazer. Abandone o ministério. Vá procurar uma outra profissão. Porque se Deus pode lhe dar uma igreja que você pode ter muita condição, mas se você entrar no ministério com esse fim, você está perdido. Porque você vai negociar a verdade em nome dos seus benefícios. Você vai negociar aquilo que é mais precioso, que é a verdade e a alma das ovelhas que Deus lhe deu para cuidar. Você vai negociar em nome dos seus negócios, dos seus sonhos na terra. Abandone o ministério. Procure outra profissão. Deus vai lhe abençoar. Ou então, você precisa mudar, como esse em particular. O profeta aqui, literalmente, ele vive pela ganância, para satisfazer os seus desejos. O texto continua dizendo, e aqui não é só o profeta, também o sacerdote, a liderança toda estava corrompida. Eles usam de falsidade. E o que eles fazem com o povo? Eles curam superficialmente as feridas do povo. Eles não são curados pelo arrependimento verdadeiro, pela necessidade de um novo nascimento. Eles não são regenerados, eles não são tratados com a necessidade de uma nova vida, da obediência aos princípios de Deus, a necessidade de andar por um padrão que Deus estabeleceu. Não, eles são guiados por uma cura superficial. É interessante que o texto diz: curam as feridas do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. E o contexto de Jeremias, muito sério, porque aqui em Jeremias, irmãos, aqui em Jeremias, eles estavam às portas da invasão babilônica que ia destruir Israel, ia destruir Jerusalém, ia passar o fio da espada à nação de Judá, ia destruir o templo, ia cegar os olhos do rei, ia acabar com toda a cidade. Eles estavam às portas. Então os falsos profetas, que quando ouviram o profeta Jeremias dizendo: vocês precisam se arrepender dos seus pecados, senão o Senhor vai destruí-los. Então os falsos profetas davam um passo à frente e diziam: não, Deus não vai destruí-los. Paz haja em vós, paz, paz no meio de vós. É tempo de paz. Mas era tempo de guerra. E eles deram ouvidos aos falsos profetas. Esse é o grande problema. É por isso que muitos entram por esse caminho estreito.
porque é o caminho que dá uma falsa sensação de paz por pouco tempo, até que chegue a calamidade e a destruição, e aquela paz se transforma em total tragédia. Eles curam a ferida do meu povo superficialmente, mas é interessante que eles não vão ficar impunes. Tanto aqui como no texto de Mateus, o Senhor vai puni-los, dizendo: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Ainda, se você abrir a palavra do Senhor ainda no profeta Jeremias, no capítulo 8, verso de 8 a 12. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco, pois com efeito a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos, e eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Não falam a verdade. O profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 20, capítulo 13, Ezequiel. Se abrir a palavra do Senhor, capítulo 13 como um todo ele trata desse assunto. Versículo 1 em diante diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem como dizes o que lhes vem do coração. Eles não falam a palavra de Deus, eles falam o que vem do coração. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subsistes às brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e esperam o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas, e nem falaste da adivinhação mentirosa, quando disseste: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Aqui todo o capítulo 13, Deus se levanta contra os falsos profetas. O Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele traz como pano de fundo esse conceito da antiga aliança, que Deus abomina aquele que abre a boca para falar a sua palavra, mas fala na realidade o que o seu coração ordena, não o que Deus manda. Fala o que ele pensa, fala o que ele imagina, não o que Deus ordena na sua palavra. Esses serão tratados pelo próprio Deus. Eles ensinam o mal e vivem de acordo com ele. Mas o pior disso, irmãos, é que esses falsos profetas, eles são disfarçados. Eles se vestem de ovelhas. Eles têm a capa de ovelha. Eles falam como ovelha, mas eles são loucos devoradores, que vêm para destruir a alma e a vida daqueles que Deus viu.
pessoas não têm consciência, talvez, da seriedade do que significa isso. Eles se vestem por fora, e aí o linguajar, irmãos, a seriedade disso aponta para a nossa geração. Quantidade de líderes que pregam o que ordena o seu coração, que se levantam para pregar uma mensagem que Deus não revelou na sua palavra, que distorce o ensinamento para poder ser beneficiado por ela, que cria sacramentos todo domingo. Não basta apenas o batismo e a ceia do Senhor. Tem que ter o sal grosso, tem que ter uma cruz vazada, tem que ter uma água de arruda, tem que galho de arruda, tem que ter o pagamento em troca de benefícios, tem que ter todo domingo, se inventa algo novo para que o povo seja enganado e eles satisfaçam os seus corações. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que a mentira e o engano, e a obra de Satanás é a mentira, não é? A primeira obra dele foi mentir no Éden, quando ele mente acerca do que Deus disse. Mas a mentira ali é simplesmente a distorção do que Deus disse. Ele não inventa algo novo, não. Ele pega o que Deus disse e diz diferente. Ele pega o que Deus falou e fala de outra forma. Esse é o papel de Satanás. Esse é o papel dos falsos profetas. Pegar a verdade de Deus e distorcer. E às vezes tem até muita lógica. Porque Eva disse: essa árvore, ela não vai me matar. Ela na realidade vai me fazer sábia. Eu vou ser igual a Deus. Deus disse que a árvore, se ela comesse, ela morreria. Mas os argumentos de Satanás são tão fortes que ela passa a ver a árvore numa outra perspectiva. Nós pensamos na obra de Satanás muito ligada a essa coisa de possessão, não é? A pessoa foi possessa por um demônio, ele está destruindo a família. Tem essas coisas, a gente sempre tem esses debates, esses embates, essas lutas, né, travadas no campo espiritual, que as pessoas tentam levantar toda hora. Se esquece que a maior obra dele é distorcer a verdade. Por isso que quando ele se refere aos profetas, ele diz exatamente isso. Vocês não levantaram muros, não construíram casas fortes para proteger o meu povo dos erros. Vocês não construíram, vocês não protegeram as minhas ovelhas. Vocês deixaram o erro entrar no campo e devastar a vida da igreja. E os falsos profetas são exatamente assim. E o papel do pastor, do conselho de uma igreja é esse, irmãos, é cuidar, é além do pastoreio, no sentido de estar junto do consolo, é também cuidar para que o erro não entre no meio da igreja, para que a falsidade doutrinária, para que o erro não destrua a vida das pessoas. E nós precisamos ter essa função, e esse é um papel importante. É muito bom no dia do sofrimento a pessoa dar um tapa nas costas de quem sofre, mas é muito importante também não deixar que o erro entre no meio da congregação. É como um fermento que leveda toda a massa. História de um seminarista muito amigo meu, lá no Pará, era aluno nosso em Teresina, na época eu morava em Teresina. Ele me contou uma história muito interessante. Ele disse que chegou, ele trabalhava nessa congregação, a igreja deu essa congregação para ele trabalhar enquanto ele estudava. E chegou um cidadão de uma igreja de linha neopentecostal na congregação.
E esse rapaz começou a ficar no meio dos jovens e se associar com os jovens. E ele começou a achar estranho aquilo, mas ele foi tentando administrar aquela situação. Quando ele percebeu, ele chegou para o jovem e falou: rapaz, o que você está ensinando para esse menino? Aí ele começou a falar da doutrina neopentecostal para ele. Ele disse: aqui não, aqui você não vai ensinar esse engano com as minhas ovelhas. Ou você muda o seu comportamento, ou nós vamos tirar você do nosso meio. Você não pode ficar conosco. Ele disse: pastor, foi impressionante. Eu demorei 15 dias para fazer isso. Ele levou 4 pessoas com ele. Só 15 dias ele levou 4 pessoas com ele. Se eu tivesse demorado 1 mês, ele tinha levado mais com ele. Mas se ele tivesse agido logo, ele não levava 1 com ele. Falso profeta, ele traz a distorção da verdade. Ele pega a verdade como Satanás e reveste com outra roupa. Mas o fim é outro. E Satanás no início disse: é certo que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim. Não é verdade que é assim. Na realidade, Deus está querendo que você não seja igual a Ele. Aí no final, ele altera o tom da voz e diz qual é a posição dele. Deus disse, Gênesis 2, verso 15 a 17: se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Satanás no final do argumento disse: certamente não morrerás. Mas antes dele colocar a sua posição contrária, de inimigo, de adversário de Deus, ele se mistura com a verdade, ele maquia a verdade, ele transforma a verdade em algo que parece verdade. Até que no momento exato ele abre a boca e diz: o que Deus disse é mentira. A verdade é essa. Uma pessoa muito conhecida nossa nos Estados Unidos, filho de família cristã. Um dos filhos dessa família, por causa de uma questão doutrinária relacionada à comida, não se pode comer, porque comer é pecado. Então eu só como quando meu estômago ronca. É uma doutrina. Então a criança dizia: pai, minha barriga está roncando com fome porque não tinha comida. Aí ele pedia comida. Começou com isso. Mas você sabe o que eles creem hoje? Jesus não é Deus. Não existe a Trindade. Começa um desvio aparente, mas no fim ele dá a sentença: Jesus não é Deus. Os falsos profetas, eles se metem no nosso meio. E a palavra de Cristo é: acautelai-vos, prestem bem atenção, tomem cuidado com esse tipo de gente. Mas eu não vou saber se eu não conhecer a doutrina. Por isso a igreja tem que ser doutrinada, tem que conhecer a verdade. Se a igreja é vazia de conhecimento, ela é levada para todo lado de acordo com o vento. De acordo com o vento. Mas o texto sagrado, irmãos, então começa a dizer a partir do verso 16. No finalzinho do verso 15 ele ainda diz, né, disfarçado de ovelhas, para por dentro, mas dentro são lobos roubadores. São ladrões disfarçados. Vem roubar. Pelos seus frutos os conhecereis. E aqui é uma linguagem importante, porque
Essa palavra João Batista disse quando os fariseus vinham querer ser batizados: vocês precisam mostrar frutos dignos de arrependimento. Não adianta vocês simplesmente falar que são arrependidos, mas se a vida de vocês é igual como antes. Vocês têm que demonstrar frutos de arrependimento. E aqui ele diz: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Agora, não é somente o que eles ensinam, mas o que eles fazem. Isso aqui, irmãos, lembrem-se que a porta é estreita, porque a entrada por essa porta é a graça. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas essa graça, como disse aqui na leitura da confissão de fé, quando a justificação me alcança, ela vem acompanhada com todas as obras da graça. Ela vai produzir mudança em mim, ela vai produzir transformação na minha vida. Eu não vou apenas dizer eu creio, mas eu vou viver do modo como eu vivia antes. Eu vou produzir frutos de acordo com a mudança que Deus operou em mim. Eu vou produzir mudança. Vai ter mudança no meu caráter, porque Deus mudou a minha vida. Não é simplesmente declarar o que nós cremos, não é simplesmente dizer o que nós cremos, porque os falsos profetas, eles começam dizendo coisas muito parecidas ao que cremos, mas eles vivem contrário a essa fé. Até o ponto, irmãos, no final dessa sessão, pelos seus frutos nós vamos conhecê-los. Eu vou saber se ele é falso pelo fruto. Eu vou saber se ele é verdadeiro pelo fruto. O que é que eu produzo? O que é que tem mudado na minha vida? O que é que Deus transformou no meu caráter? O que foi que mudou a minha vida? Coisa simples. Um dia, quando eu era pastor em Moreno, um jovem, um senhor, eu era seminarista ainda em Moreno, na segunda igreja de Moreno, 1997, 98, coisa assim. Desculpa, 97 eu já era pastor. Foi em 1992, quando eu estava na igreja de Moreno. E lá nessa igreja tinha um senhor. Ele era jovem, era um senhor, jovem senhor, mas casado, 3 filhos. E era um boêmio, vivia a vida para curtir. Tinha um carrão, trabalho muito bem empregado, vivia a vida para curtir a vida. Um dia ele foi alcançado pela graça de Deus de maneira extraordinária, salvo de maneira impressionante. Aí um dia eu estava saindo da igreja, ele falou: pastor, Paulo, ele leva na casa do irmão, eu ia almoçar na casa de alguém, ficamos com ensaio, aquela coisa toda, era 1h30 da tarde, e aí ele foi me levar em casa. A casa do irmão numa brenha pesada, sabe, um lugar horroroso aí, buraco, e ele com o carro novo dele, buracado, aquela confusão. Eu disse: meu irmão, me deixa aqui que eu vou andando, você vai acabar seu carro. Ele falou: pastor, esse carro eu já usei para todo tipo de tragédia que você possa imaginar. Hoje ele é para o serviço do Senhor. Se ele se acabar no serviço de Deus, está ótimo. Eu já usei esse carro para coisas que você não tem noção que eu já usei esse carro. Coisas que revelam a mudança no coração, a disposição do coração. A disposição do coração. Agora eu quero viver para a glória de Deus. O que eu usava
contra Deus, eu vou usar para Deus. São coisas que você experimenta. Ainda na cidade de Moreno, tive a oportunidade de aconselhar um policial. Um dia eu estava pregando, ele entrou na igreja, ficou sentado no primeiro banco, acabou o culto, ele me procurou para conversar. Criamos uma amizade muito forte a partir daquele dia. Esse homem já tinha feito coisas que você não vai, terríveis na sua vida, de crime. E ele ouviu a palavra e aquilo estava destruindo, ele estava sendo oprimido, a alma dele destruída. Lembro-me que um dia, eu era recém-casado, foi ele, a esposa e as filhas, eu e Eudálio, nós fomos com eles à praia, e nós estávamos sentados conversando. Ele disse: pastor, não há mais esperança para mim, o que eu fiz não tem mais solução, a minha alma, não há perdão para mim. Foi quando eu falei da graça de Deus, da misericórdia de Deus para ele. Esse cidadão, ele largou a preguiça do trabalho que ele fazia, se tornou, pouco tempo na igreja, um diácono. Esse cidadão serve a Deus, não usa arma, vive para sua família, é outra criatura, outra pessoa. O Evangelho que muda a vida. Pelo fruto vocês conhecem as árvores. Você sabe qual é o problema da nossa geração e por que nós somos facilmente enganados com os falsos profetas? Porque nós conhecemos as árvores, segundo a visão do falso profeta, pelos dons, não pelos frutos. Nós teríamos que conhecê-los pelos frutos, não pelos dons, necessariamente. Porque pelos dons, e aqui me refiro a coisas espetaculares, eles vão argumentar com Cristo no dia do juízo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome. E exatamente é esse o argumento. E o povo se engana porque olha para o falso profeta, mas vê nele um profeta de verdade, porque ele pratica milagres, porque ele tem dons espetaculares. Linguagem simples do apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Éfeso, quando ele fala da salvação, da predestinação. No capítulo 5 ele descreve um homem cheio do Espírito Santo, cantando, louvando, submetendo-se. Ele passa diretamente a falar do marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, a esposa que se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo, ao pai que ama o seu filho e o educa, ao filho que obedece o seu pai, ao patrão que não explora seu empregado, ao empregado que não trabalha apenas quando o seu patrão está vendo. Ele estabelece um padrão. O homem cheio do Espírito Santo, ele é conhecido em casa e no trabalho. Ele não é conhecido pelos dons espetaculares que ele tem. Você quer conhecer um homem cheio do Espírito Santo? Veja como ele trata a sua esposa. Você quer conhecer uma mulher cheia do Espírito Santo? Veja se ela é submissa ao seu marido. Você quer conhecer um filho cheio do Espírito Santo? Veja se ele obedece aos seus pais. Você quer conhecer um pai cheio do Espírito Santo? Se ele educa o seu filho no temor do Senhor. Você quer conhecer um empregado cheio do Espírito Santo? Se ele trabalha para o seu Senhor e não rouba o tempo do seu patrão. Você quer conhecer um patrão cheio do Espírito Santo quando ele não explora o seu empregado. As características, os frutos, não são necessariamente os dons espetaculares. Eles vão chegar com esses dons diante de Deus, que eles talvez tiveram, mas aqui se enquadra especialmente em Hebreus 6, foram iluminados
foram influenciados pelo Espírito, até receberam um tipo de ação de Deus na vida deles. Eles até disseram que expulsaram demônios, que fizeram milagres. Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Eu não sei quem são vocês. E esse conhecimento aqui, irmãos, ele não é um conhecimento de saber ou não saber. Não é conhecer ou não conhecer. Porque se aqui não conhecer significa não saber, então como é que ele sabe que esses aqui não pertencem a ele? É um conhecimento diferenciado aqui. Esse conhecimento é o que dá origem ao conceito neotestamentário de presciência. Deus, ele não é predestinar, mas ele tem exatamente esse princípio, a presciência. Isto é, ele conhece. Se Deus conhece alguém, ele se relaciona pactualmente com esse. Ele disse isso a Jeremias: no ventre eu te conheci. Ele disse isso ao judeu, a Israel, em Amós, no capítulo 3, verso 2: dentre todas as famílias da terra, somente a vós outros vos conheci. E a nossa Bíblia traduz: vos escolhi, porque acabam sendo a mesma coisa. Escolher, conhecer. Ele disse: eu não vos conheci, eu não vos escolhi. Se vocês fossem meus, vocês amavam os meus mandamentos, vocês obedeciam às minhas palavras. A graça que me introduziu no reino é a mesma graça que produz mudança em mim e que muda a minha vida e me faz viver em obediência. Irmãos, preste bem atenção. Se você se diz alcançado pela graça, mas vive do mesmo modo que vivia antes de conhecer a Deus, preste bem atenção, você pode estar se enganando. Você pode estar se enganando. Vasculhe o seu coração. Preste atenção na sua alma. Eu não estou aqui para dizer para vocês: paz, quando é tempo de guerra. Prestem atenção. Se nós fomos salvos pela graça, essa graça veio acompanhada de todos os benefícios da graça: saúde, fé, arrependimento, mudança de vida, transformação. Não significa dizer que você é perfeito hoje. Significa dizer que hoje você ama a vontade de Deus e você quer se submeter a ela, mesmo sendo ainda pecador. Quando Cristo termina dizendo: então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele poderia dizer: apartai-vos de mim, vocês que não creram no meu nome. Por que ele vai? Porque nós somos julgados pelas nossas obras, não é isso? Mas essas obras que eu vou ser julgado, ela é fruto da graça. Ela não é fruto da minha força, é fruto da graça. A graça que me salvou, ela muda a minha vida. Ela transforma a minha vida. Os falsos profetas chegarão no dia do Senhor, dizendo: nós falamos e fizemos coisas tão maravilhosas, mas vocês são praticantes da iniquidade. Vocês são gananciosos, vocês vivem para vocês mesmos,
vocês pregam mentira, vocês ensinam engano, tudo para o seu próprio benefício. E aqueles que dão ouvidos aos falsos profetas entram pela porta larga, o conforto de uma vida sem problemas. Porque lembra que a palavra estreita, a raiz dela na língua grega vem da palavra sofrimento, aflição. Exatamente, o caminho é estreito. Como no Sermão do Monte, no capítulo, lá na bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede, e vem descendo até chegar. Bem-aventurados se por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. Porque quem entra por essa porta, vai ser afligido. Vai ser afligido. Mas lembrem-se, irmãos, o caminho para receber a coroa é o caminho da cruz. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, porque ele passou pela cruz. E nós seremos, lembrem-se, no caminho estreito, e andam por ele, encontrarão a vida. Receberão a coroa. Mas os que entram pela porta larga, ouvindo aqueles que amam coçar os ouvidos, e aqueles que gostam de ter os seus ouvidos coçados, fazem cócegas nos ouvidos. Eu gosto de ouvir uma palavra que eu saia bem da igreja. Eu gosto de ir para o culto, que o pastor me deixa animado, elétrico. Eu gosto de ir para a igreja, porque lá eu recarrego minhas energias para a semana. Eu não sei se esse negócio da linguagem de celular, carregar a bateria para a semana, eu não sei exatamente se é exatamente isso que você vem fazer na igreja. Você vem para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra, para viver de acordo com ela. Não é para se sentir bem, não é para ficar elétrico, não é para passar a semana bem. Você vem para cá para ouvir a palavra de Deus e andar de acordo com ela e viver de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para você. E é baseado nessa palavra que você vai viver durante a semana. Você vai andar nos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida. E eu até acho que você recarrega a bateria mesmo, para viver de acordo com o que Deus ordena, que a palavra de Deus de fato alimenta. E quando você ouvir a verdade, tendo sido salvo pela graça, você vai amar obedecer a verdade e andar de acordo com ela. Irmãos, vocês que conhecem o Senhor Jesus Cristo, foram salvos pela graça do Senhor. É necessário que vocês, todos nós tenhamos a consciência de que a graça que me tirou da morte para a vida é a graça que me faz amar os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Dizer como um salmista: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Se submetendo à palavra, passando pelo crivo a nossa vida pela palavra, para não sermos achados infiéis. Cuidado, irmãos, com esses profetas de televisão que têm assolado a igreja evangélica da nossa geração. Que para pagar milhões e milhões de reais nos seus programas, vendem um evangelho barato para pagar caro por um programa de televisão. Quantos das nossas ovelhas
são pastoreadas por esses pastores. Muitos são inequivocamente falsos profetas. Você que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, você não vai amar a lei de Deus se você não conhecer a graça salvadora. Você não vai ser salvo porque você vai obedecer a lei, porque você vai amar a lei. Não espere que você venha um dia amar a lei de Deus para ser salvo. Você primeiramente vai ser salvo para amar a lei de Deus. É pela graça que você é salvo. Quando você entender que você por você mesmo não pode obedecer a Deus perfeitamente, é pela graça que você é salvo. Então teremos a consciência de que no dia que nos encontrarmos com o nosso Senhor, não ouviremos, não vos conheço, mas ouviremos: vinde bendito de meu Pai, entrai no reino que foi preparado para vós antes da fundação do mundo. Porque eu trago nas minhas mãos o sangue do Cordeiro que morreu por mim, que transformou minha vida e me fez amar os seus mandamentos. Vamos orar. Bendito Deus, aplica mais uma vez a tua palavra ao nosso coração. Pelo amor do teu nome, Senhor, traz salvação no nosso meio, mudança de vida, a começar em mim, no coração de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, mais uma vez, partindo assim.